Olá. O Brasil tem 5.570 municípios. Cada um deles realiza licitações, contrata obras e serviços e paga fornecedores. São uma infinidade de procedimentos que muitas vezes servem de abrigo para a corrupção. Entre 2014 e 2017, e apenas o que pôde ser apurado até agora pelos órgãos de controle, esses desvios de recursos ultrapassaram os 10 bilhões de reais. Ou seja, a reunião de pequenos desvios muitas vezes resulta em enormes prejuízos. Como combater e, ainda melhor, como trabalhar na prevenção dessas irregularidades é o tema que nós vamos debater aqui hoje com nossos convidados. O Dr. Luiz Navarro é presidente da Comissão de Ética Pública do Governo Federal. E o Dr. Rafael Diógenes Serafim Vieira é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Obrigado aos dois pela presença no programa. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite. Vamos começar pelo elementar. De fato, pequenos desvios acabam produzindo um resultado da corrupção enorme. As prefeituras carecem de mais fiscalização ou é uma questão mais de estrutura delas próprias? Eu acho que são as duas coisas. Falta de institucionalidade, ou seja, as prefeituras não têm controle interno, não têm advocacia pública, como também não tem controle externo, porque muitas prefeituras sequer têm um promotor na comarca. E, por outro lado, né, ou seja, de um lado da balança, elas não estão preparadas para trabalhar com a legislação, uma legislação complexa, como, por exemplo, a licitação de contratos, e do outro, não há quem fiscalize, nem a população, nem a imprensa, porque a imprensa não vai chegar em pequeníssimos rincões, e tampouco o Ministério Público. Temos municípios demais no Brasil? Temos municípios demais, e esse é um problema que é gravíssimo e dificílimo de resolver, porque acho pouco provável que se volte atrás. Mas um município, por exemplo, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, como é que ele vai conseguir manter uma máquina administrativa que funcione corretamente, adequadamente e dentro da lei? É realmente um desastre o que se fez no Brasil. Eu conheço casos de prefeituras que, de 88 para cá, um único município se repartiu em 7. E o município maior, que era aquele do qual os outros se separaram, continua arcando com todo o problema da saúde, da educação, porque os outros simplesmente não têm estrutura suficiente para prover esse tipo de benefício social, esse tipo de atividade que ela deveria fazer naturalmente. Doutor Rafael, um dos problemas que os municípios enfrentam, em geral, as prefeituras não têm a pessoa responsável, que é, no caso, o procurador municipal, para fazer a fiscalização dessas atividades legislativas todas, essas atividades administrativas todas, esses contratos que são firmados, essas licitações que são promovidas. Por que as prefeituras não têm esse profissional responsável? De fato, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, ela realizou um projeto nos últimos 2 anos e nós conseguimos inferir de um diagnóstico nacional da advocacia pública um dado surpreendente, alarmante e bastante negativo, que é o de que apenas 1/3 dos municípios brasileiros possuem um procurador efetivo concursado. Ou seja, 2/3 dos municípios brasileiros estão refém de uma assessoria técnica profissionalizada, permanente, que possa ser a memória jurídica do município. E nesses 2/3 de municípios... 3.800 municípios, mais ou menos, né? Exatamente, aproximadamente isso, que é a grande parte dos municípios brasileiros. E é exatamente nesses municípios que tem uma relação de gestão menos profissionalizada, é onde nós podemos observar um maior índice de corrupção. Eu digo isso até fazendo uma associação com um dado recente de que as regiões do Brasil onde se apurou maiores práticas de corrupção foram no Norte e Nordeste. No diagnóstico, nós conseguimos fazer um corte por região do índice de presença de procuradores efetivos nas regiões do Brasil. Na região Sul, onde tem menos índice de corrupção, 62% dos municípios dispõem de pelo menos um procurador concursado. Já na região norte do Brasil, apenas 15% possuem procurador. Então, nós conseguimos fazer uma associação bastante clara e evidente do município que não tem um aparelho profissionalizado e as práticas de corrupção.
Vamos dar uma olhada numa informação que nós trazemos para o nosso espectador aqui, no infográfico, mostrando que o pente fino que foi feito nas prefeituras, 370 operações realizadas pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o Ministério Público, apurou, como eu disse mais cedo, 12,7 bilhões de reais em prejuízo nas prefeituras. Quer dizer, como o senhor disse, existe uma relação direta entre a falta de estrutura nas prefeituras para preparar e levar adiante as contratações e os certames, né, que a gente chama as concorrências, como também no processo seguinte de fiscalizar se isso está sendo cobrado efetivamente. Como é que a gente consegue ajudar as prefeituras, aquelas que não têm essa estrutura, a se equipar melhor para preservar o recurso público? Olha, primeiro falta treinamento, né? A Controladoria Geral da União tem até um programa que ela busca dar treinamento às prefeituras. Agora, veja, eu acho que há dois problemas. O problema da falta de funcionalidade, como foi apontado pelo doutor Rafael, é verdadeiríssimo. E essa relação, assim como o doutor Rafael fez com a falta de procuradores municipais, já foi feito também um estudo com a falta de promotores locais. E o que se vê é realmente, quando não tem procurador e quando não tem promotor, a coisa corre solta. Né? Corre solta. Agora, de outro lado, existe também a má-fé, a má intenção, a intenção de realmente desviar recursos públicos. Então, você constata desde coisas que são do despreparo, e para isso a única solução é realmente você ter... eu já visitei prefeituras que tinham pouquíssimas pessoas concursadas. O máximo que tinham eram alguns médicos e professores. Então, não tem administração pública, na verdade. Né? Várias pessoas ocupando cargos em comissão e que são pessoas transitórias e, como disse o doutor Rafael, não guardam a memória, inclusive, de como fazer as coisas corretamente. Então, é difícil nesse quadro, com essa quantidade tão grande de prefeituras, né, melhorar a situação. Eu acho que uma das coisas que precisa ser feita, já que é muito difícil que esses municípios sejam reintegrados, que se explore mais, se trabalhe mais com a ideia de consórcios municipais, para que eles tenham maior capacidade administrativa trabalhando em conjunto. Inclusive para responder a necessidade, por exemplo, eu vejo a dificuldade que tem uma prefeitura num convênio pequeno de fazer uma boa prestação de contas. Então, se há toda essa dificuldade, é preciso, de alguma forma, que elas se integrem para enfrentar o problema conjuntamente. Então, municípios vizinhos de uma mesma região poderiam se reunir para formar um consórcio em que esse consórcio administraria, ou pelo menos tomaria conta dessas áreas carentes dentro da administração. Exatamente, ou seja, por exemplo, na área de saúde. Né? Na área de saúde, nós promovemos saúde nos municípios, muitas vezes dando ambulância, que é para o município tirar o doente dali e levar para outro. Levar o problema para longe. Para longe. Quanto mais lógico, evidentemente, seria esses municípios se reunirem, terem um hospital central e que eles arcassem conjuntamente com essa despesa, porque também não é justo que o município, que é aquele maior, né, que era o antigo município sede, né, arque com toda essa despesa, né, quando, na verdade, os outros prefeitos simplesmente transportam os seus doentes para aquele hospital mais próximo. O senhor acha que essa proposta, essa sugestão, que realmente se discute muito, não só nessa questão da fiscalização, mas em vários outros segmentos, como na saúde, de fazer consórcios municipais, já melhoraria a situação, Rafael? Sim, a conjugação de esforços entre os entes, dentro de uma perspectiva de um federalismo cooperativo, ela sim ajuda e contribui para o fortalecimento das instituições, né? E para a prestação de serviços de saúde, de educação. Então, seguramente, a proposta do colega é realmente muito bem-vinda. Mas, associado a essa questão, o problema do déficit institucional dos procuradores, ele culmina por aumentar a corrupção sob duas perspectivas interessantes. E aproveitando até o link que o doutor Luiz Navarro fez, que foi o de que falta promotores, o Ministério Público não é onisciente, não é onipresente, não consegue estar em todas as prefeituras e nem o Tribunal de Contas, porque as demandas são muito grandes. Então, o que acontece? Esses órgãos, geralmente, eles trabalham repressivamente contra o ato de corrupção. E a importância de ter a Procuradoria no município é porque é um profissional independente que vai atuar preventivamente impedindo a corrupção.
Dá uma olhada numa outra informação, que dos vários casos que foram apurados nessas investigações recentes, a gente destacou um aqui que não... Tem vários outros exemplos, mas esse é bem ilustrativo. É uma cidade pequena do interior do Amazonas, Pauini, e que tem apenas 10 mil habitantes. Nessa cidade foram investigadas 64 licitações e 44 estavam fraudadas. Quer dizer, mais de 2/3 das licitações realizadas pela prefeitura continham elementos de fraude. Numa cidade com 10 mil habitantes, o desvio de dinheiro público chegou a 15 milhões de reais. E chegamos a alguns casos realmente quase anedóticos, né, se não fossem trágicos, de uma prefeitura que dispõe de apenas uma quadra de futebol de salão ter comprado 500 bolas de futebol, quer dizer, eu acho que vai ter bola de futebol por uns 12 séculos, né, e pagar R$ 1.870 para lavar um ônibus escolar. Doutor Luiz Navarro, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Existem realmente casos que são inacreditáveis. Houve uma vez uma prefeitura no estado da Bahia que a prefeita comprou um caminhão de elástico, né? Que ficou até um pouco irônico, né? Porque normalmente usa esse elástico para se envolver juntar dinheiro. Uhum. Né? Mas é de se saber o que é que você vai fazer com um caminhão de elástico, né? Mas existe a detecção da fraude, nem é tão difícil, porque ela é muito mal feita. Muitas vezes você vê a fraude nas propostas, por exemplo. Propostas datilografadas, né, datilografado não existe mais, mas que você vê que a margem da impressão que foi feita da proposta é a mesma nas 3 propostas que se fez para cotar o preço. Ou seja, foi feita na mesma máquina, no mesmo computador, na mesma impressora. E isso os técnicos... Uma tentativa clara de manipulação dos preços, né? De manipulação dos preços. Você pega 3 propostas, já eleva o preço na proposta, na hora que você vai licitar, você já parte de um preço maior do que seria o preço normal. E aí você já incha ali o preço final e ali você sobra dinheiro para a corrupção, e é o que normalmente acontece. É que eu acho que a gente vendo pelo tamanho do Brasil, né, a gente conhece quase 5.600 municípios, um país desse tamanho, não há estrutura suficiente para você fazer uma fiscalização dessa, sem contar, como o senhor citou mais cedo, pelo menos com o espírito público daqueles que exercem as funções administrativas em cada prefeitura, não é, Rafael? Seguramente, seguramente. Como é que a gente consegue driblar essa tendência, que parece que é uma tendência clara, né, do administrador, do gestor público brasileiro, de se beneficiar do cargo para enriquecer? Como é que os procuradores, por exemplo, atuam nesse sentido? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de clientelismo e de apropriação do Estado para fins particulares muito grave. E é uma cultura que ela contaminou os municípios brasileiros e, muitas vezes, nestes municípios onde há procurador, não raras vezes há um conflito de interesses do procurador na defesa do interesse público e de um agente político transitório de ocasião que quer driblar a estrada da legalidade, da constitucionalidade. Ele quer pegar um atalho e o procurador ele tenta construir com esse gestor um caminho que viabiliza a gestão pública, mas de acordo com a Constituição. Só que, quando esses conflitos acontecem, eles são geralmente muito pesados, porque nós temos casos de procuradores municipais que chegaram a pagar com sua própria vida. Tem um caso extremamente triste que aconteceu em 2016, um procurador do município de Chopinzinho, no interior do estado do Paraná, ele apontou inúmeras irregularidades no processo licitatório e começou a sofrer ameaças de morte. Essas ameaças se concretizaram no seu assassinato. Foi assassinado na frente das suas 2 filhas. O Ministério Público e a OAB fizeram um trabalho intenso de colaboração e parceria nesse caso e chegou-se aos executores ao mandante. Os executores já foram condenados e o mandante, pasme, era o prefeito do município que pagou R$ 6.500 pela morte do procurador. E a situação de improbidade, como disse o doutor Luiz Navarro, era uma situação trivial. Dentre elas, era, por exemplo, o prefeito ceder retroescavadeiras, caminhões do município para prestar serviços para propriedades particulares, ou seja, ele se apropriando do patrimônio público para dar suporte para os seus correligionários políticos. Nas investigações que acontecem, em geral, são realmente fraudes nesse rumo, né, doutor de Navarro? O prefeito usando
usando a máquina pública em benefício próprio, em benefício, às vezes, do partido, dos seus correligionários, dos seus financiadores? Não há dúvida. Esse caso, por exemplo, de máquinas é comuníssimo, né? Usando, inclusive, na sua própria propriedade. Né? Assim como é muito comum a questão de você ter, dele ser amigo de um comerciante, e aquele comerciante é quem, na verdade, né, ganha todas as licitações do município. Tem um caso também interessante de um município que tinha uma empresa que chamava Licita Tudo, né, como se ela pudesse participar de toda e qualquer licitação. Né? Agora, eu acho que essa questão, sem dúvida, como acho que a maior parte dos problemas do Brasil só se resolve com a educação. Né? Para se chegar no município lá no interior do Amazonas, muitas vezes um auditor da CGU tinha que pegar um avião, uma voadeira e depois um transporte terrestre numa estrada de terra. Então, não vai ser esse salvador da pátria que vai resolver o problema, embora ele esteja fazendo um papel muito importante. Mas se, de fato, as pessoas no município, e começar por seus gestores, não se conscientizarem, né, por via da educação voltada para a ética, de que é preciso mudar essas coisas, realmente nós ainda temos uma grande estrada de desesperança pela frente. Doutor Luiz, será que a gente não teria, então, uma maneira de melhorar o arcabouço legal brasileiro, ou, quem sabe, aumentar a estrutura de fiscalização e de combate a esse tipo de prática para reduzir os índices de corrupção nas prefeituras, nos estados? Olha, eu acho que solução legislativa teria que ser muito criativa, né? Acho que algumas coisas poderiam ser feitas no sentido de desburocratizar um pouco a legislação, seja a legislação de licitações de contratos, seja a legislação que é atrelada a transferências voluntárias, convênios, esse tipo de coisa. Mas dobrar a fiscalização também seria um custo enorme para o Estado e não acho que não resolveria o problema. Então, eu acho que a solução está em realmente dar institucionalidade a esses municípios, né? Assim como falta procurador municipal, falta controle interno, né? A CGU já chegou em municípios, né, e pediu para ver os papéis, os documentos do município, e disse, não está aqui, está no escritório de contabilidade na capital. Então, sequer você tem um contador que mora no município, né? Então, se a gente não resolver, se a gente não conseguir contornar esse problema, e volto a dizer, não é tão fácil de contornar quando você tem municípios, 70% deles com menos de 10 mil habitantes. Então, não é tão trivial. Mas se a gente não começar por aí, a gente não melhora. Rafael. Uma colocação do Dr. Luiz que me chama a atenção e que eu acho extremamente pertinente é que quando nós falamos que há uma falta de institucionalização dos municípios, não é só de procurador, é de todos aqueles órgãos técnicos que constituem carreira típica de Estado e que deveria ter o seu acesso exclusivo por concurso público e não por um aparelhamento político de cargos comissionados ou contratados terceirizados. Prova disso é que, muitas vezes, a solução não está apenas na legislação, mas ela pode partir de tribunais de contas, do Ministério Público. E aí eu vou dar um exemplo que elucida bem o caso do doutor. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, percebendo os problemas nos processos licitatórios do interior do Estado, ele baixou uma resolução em que ele obriga que todos os pareceres jurídicos eles sejam assinados por procuradores efetivos, concursados, e todos os memoriais de cálculos contábeis também sejam assinados por contábeis concursados. E nessa resolução, nos considerandos, o TCE Alagoas chegou à conclusão de que esses profissionais concursados, eles são menos dispendiosos para o município do que terceirizados. Então, é um caso interessante de que, às vezes, a solução ela está até na própria administração, ela pode ser pedagógica, não precisa ser sempre repressiva. Ela pode partir de um preparo cultural e pedagógico dos municípios. Até você citar esse exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, porque a gente trouxe aqui também mais uma informação para o nosso espectador, que é o ranking da transparência, a fonte é o Portal de Combate à Corrupção do Governo Federal, mostrando quais são os estados que têm melhor desempenho na questão da transparência, que estão em azul: Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e o Distrito Federal. E os piores são Amapá, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. De fato, por esse mapa, você observa que Rondônia ali
é da região norte, mas todos os 5 piores, infelizmente, estão nas regiões mais pobres do Brasil, que é a região nordeste e região norte. Mas a gente comentava até antes de começar o programa, né, doutor Luiz Navarro, que não é bem esse corte que a gente tem que fazer o entendimento, né? Que, por exemplo, o caso do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, que são estados ricos, estados desenvolvidos, estados do berço do Brasil, e que nós temos também muitos exemplos de corrupção, né? É verdade. Eu acho importante esse tipo de ranking, acho que tem que ser feito, mas evidentemente que ele não mostra tudo, né? Por exemplo, eu conheço bem o caso do Espírito Santo. Por ali passaram vários controladores do Estado que fizeram um excelente serviço. E por isso talvez que ele esteja aí bem posicionado nesse ranking, né? Eu não conheço bem o caso de Rondônia. Agora, esse tipo de ranking ele é interessante porque ele também faz com que quem está atrás no ranking procure se mexer, procure, né, melhorar, procure se aprimorar. Agora, de fato, não dá para dizer que quem está no norte rouba, quem está no nordeste rouba e quem está no sul, no sudeste não rouba, né? A nossa realidade desmentiu totalmente qualquer tipo de ideia nesse sentido. E, às vezes, de forma até mais danosa. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Petrobras. O que se desviou na Petrobras é quase do tamanho dos números que nós falamos no começo da entrevista. Então, o problema não é só regional, o problema é nacional e nós só temos um caminho para corrigir isso, que é por meio da institucionalização e por meio da educação. Também é importante lembrar que o problema é nacional, doutor Rafael, porque a gente sabe que a maioria desses municípios pequenos, eles dependem fundamentalmente da transferência de recursos federais e, às vezes, também estaduais, para sobreviver, para pagar suas contas do dia a dia, né? Então, mais do que nunca, a presença de um procurador que zele por esse dinheiro, que, na verdade, vem do Brasil inteiro para aquela prefeitura, já que é um recurso federal, é necessária a presença, né? Seguramente. E mais de 90% dos municípios brasileiros, eles vivem de repasse. Infelizmente, a gente tem um sistema de divisão federativa em que houve uma repartição de competências em que os municípios ficaram sobrecarregados em serviços públicos e ficaram desprestigiados de arrecadação. E, com isso, eles sobrevivem de recursos de repasses e são, muitas vezes, nesses repasses que nós percebemos, muitas vezes, controle de ilegalidade. Eu já fui procurador do estado de Rondônia, inclusive merece estar ali no ranking da transparência, porque eu achava algo inédito o tamanho do diário oficial do estado de Rondônia. Todos os atos administrativos, por mais singelos que fossem, eram publicados no diário. E isso não é algo comum no resto do país, né? Então, apesar de ser um ponto fora da curva na região norte, no caso de Rondônia, realmente conheço a situação. E outra questão interessante, conheço um procurador do Tribunal de Contas de Rondônia, em que ele também me trouxe a seguinte informação: olha, 99% das nossas auditorias de malversação de dinheiro público, muitas vezes elas não se dão em virtude de dolo, má-fé, mas por falta de preparo, por irregularidades simples das administrações públicas, mas que, lamentavelmente, por serem legais, nós temos que multar, né? Mas se essas prefeituras fossem dotadas de um aparato mínimo institucionalizado, talvez essa malversação de dinheiro público ela não seria tão comum no Brasil. Doutor Luiz, o senhor é presidente de uma comissão que, pelo próprio nome dela, já demonstra a importância dela para a estrutura nacional. Como é que nós podemos investir mais na educação do gestor público para que a gente não precise, digamos, daqui a algumas décadas, estarmos discutindo esse assunto num programa de televisão? Olha, eu acho que nós temos que começar pela escola. Mas, pelo visto, não vai ser só isso que vai nos tirar e vai afastar o problema, né? E, sobretudo, no que diz respeito aos municípios. Porque esses, como eu disse, ainda estão muito distantes da institucionalidade e muito distantes da fiscalização dos órgãos de controle. A associação pensa da mesma maneira? É o caminho para você começar a reduzir esses desvios de recursos públicos, é a educação do cidadão que vai se tornar no futuro um gestor público? Seguramente, concordo plenamente com o doutor Luiz Navarro. O caminho ele tem que ser da educação. É importante que órgãos como os tribunais de contas tenham escolas de formação de gestores públicos. Paralelamente a isso, é importante também
a essa institucionalização, criando uma estrutura mais profissionalizada de Estado e não de governo, que proporcione uma memória permanente da administração, porque tem muitos municípios que eles reiniciam de 4 em 4 anos. O prefeito termina o mandato e 70% do aparelho de pessoal sai, porque era comissionado, e entra um grupo novo. Há casos em que ele leva até os documentos embora para casa. E apaga os arquivos. Eu já vivi isso, de entrar em município que no dia 31 de dezembro se faz como é que se chama? Reformata o HD, por assim. Se formata o HD e você entra num órgão vazio. E aí você não tem a memória jurídica, você tem prazos que estavam em curso que vão gerar prejuízo para o município. Isso acaba gerando grandes problemas. E se você soma os valores de município em município, é que nós chegamos à magnitude dos elevados, das quantias de corrupção no Brasil. Um dado interessante é que, recentemente, em 2016, o Fórum Econômico Mundial, ele classificou o Brasil como o 4º país mais corrupto do mundo, atrás apenas da Venezuela, Bolívia e Chad. Estima-se que mais de 85 bilhões de reais são desviados por ano. Nós não temos, como o doutor falou, saber precisamente, porque a gente só descobre o que foi efetivamente desviado, mas estima-se que mais de 85 bilhões. Isso, né? É um número assustador. É um número assustador. Né? Mas, pelo menos eu acredito um pouco mais na mudança, não sou tão cético assim, porque um outro índice que saiu recentemente, que é o índice da sociedade brasileira de percepção da corrupção, o índice que foi publicado pela Transparência Internacional, ela demonstra que aumentou esse índice no Brasil. Ou seja, o brasileiro ele está mais indignado com a corrupção. E eu acho que nós vamos ter o resultado disso nas urnas. Vamos torcer por isso. Eu queria agradecer a presença do Dr. Rafael e do Dr. Luiz Navarro aqui no nosso programa. Muito obrigado a dois. Eu que agradeço. Bom, para rever esse e outros programas, você pode acessar a nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV, ou então no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Você pode mandar suas críticas e sugestões pelo WhatsApp 61 99966 1616 ou pelo Alô Senado, que a ligação é gratuita, 0800 61 2211. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa Cidadania.